Oi, turma do 8º ano. Tudo legal com vocês, meus queridos? Que bom. Não posso, deixar de dizer, estou com muitas saudades de vocês. Prefiro esse barulho aí de vocês, prefiro essa agonia de vocês em sala de aula do que aqui no isolamento. Mas vamos esperar. Logo, logo isso vai passar. Aí eu pensei, bem, para matar um pouquinho a saudade, eu vou fazer aqui na aula algo diferente. Então vamos falar de saudades agora. Acompanhe. Então, meus queridos, isso é só para a gente dar uma, alimentar um pouquinho aqui o nosso coração, as nossas emoções. Estou com saudades de tudo isso, de descer as escadas com vocês, ir lá no nosso armário solidário, ir lá no nosso quadro. Tia Sônia vai até parar por aqui, porque meio que bateu aqui a emoção e aí deu vontade aqui já das lágrimas descerem. Então vamos parar por aqui, né? Nós vamos hoje na lição 11. A lição 11 diz: escute o que eu não estou dizendo. Isso mesmo. Continua hoje as nossas reflexões a respeito ainda do tema anterior sobre ouvir de verdade o outro. E aí nós temos como conceito-chave ouvir com os ouvidos, com os olhos e com o coração. Como os nossos olhos nos ajudam a ouvir. Olhos, que é para ver, e de repente agora tem função de ouvir, nós vamos entender. Como o nosso coração nos ajuda a ouvir. Mesma fala. Coração é para ter o sentimento aí, amar, e agora ele vai ouvir também. Nós vamos entender bem isso. Em que momentos é melhor usar a tecnologia e em que momentos é importante nos comunicarmos presencialmente, assim, face a face? Em que momentos é necessário? Muito bem, minha gente. Ouvir com os olhos, os ouvidos e o coração é algo que vai muito além do nosso ser físico, nossa questão física. Nós temos que buscar realmente essa serenidade, esse respeito, para que possamos ouvir. Esse amor ao outro, para que possamos ouvir com os olhos, com os ouvidos e com o coração. Ouvir, ainda antes de chegar aqui na nossa página, aqui, ouvir com os olhos, com os ouvidos e o coração requer, acima de tudo, uma sensibilidade muito grande. E eu sei que vocês têm essa capacidade, porque vocês sabem quantas vezes eu elogiei vocês na sala por esse respeito, por essa capacidade de quando a gente começava as nossas reflexões, todo mundo acalmava. Mesmo que um ou outro tivesse ali no barulhinho, mas vocês sempre respeitaram esse momento de reflexão. Eu sou muito grata por isso. Aí nessa página, que é na página 39, nós temos um gráfico que ilustra muito bem, aí quando estamos à frente, falando do que gostamos, do que não gostamos, como é que acontece aí, qual a porcentagem desse entendimento aí. E aí mais embaixo, no último parágrafo diz assim: você pode perceber, aí por meio desse gráfico, que escutar apenas com o ouvido não é suficiente, porque apenas 7% da comunicação está contida nas palavras que usamos. O restante vem da linguagem corporal e de como dizemos as palavras, do tom e do sentimento que refletimos na nossa voz. Então, mesmo que pareça às vezes difícil, é preciso
nos controlar, nos acalmar para poder passar serenidade nas palavras. Porque o nosso corpo, o nosso tom de voz, essa linguagem corporal, ela fala muito. Então é preciso ter atenção a isso. Aí na página de vocês, na página 41, vocês vão ter uma outra atividade que vocês vão, que vai oportunizar você a entender um pouco mais dessa linguagem corporal. E ela traz um exemplo aí, que você está conversando com sua mãe e em vez de palavras, ela está usando a linguagem corporal. E aí você vai dizer o que significa. Ela está de braços cruzados, balançando a cabeça e com a mão no queixo. Escreva, mas faça isso com atenção. Não roube a sua consciência, não. Não faça atividade de qualquer jeito, porque eu posso não estar vendo para cobrar você. Os seus pais podem não estar aí pertinho, fiscalizando, mas a sua consciência está. E não tem coisa pior do que roubar a nossa consciência. Isso não é ser um líder proativo e um líder consciente, ok? Todas as comunicações, aqui tem um pensamento, todas as nossas comunicações verbais influenciam a capacidade das pessoas decodificarem a linguagem silenciosa. Postura, movimento dos olhos e gestos manuais, por exemplo, que os humanos adquirem interagindo face a face uns com os outros. Vamos ver aqui e refletir sobre o que nos diz esse pensamento. O autor afirma ainda que mensagens de texto e mídia social terão um efeito de longo prazo sobre a capacidade de interpretar sinais não verbais. Muito importante. Às vezes, nós estamos ali com a pessoa. Nós podemos bater aquele papo. Mas aí o que a gente faz? A gente diz aquela mensagem. Quando chegar em casa, a gente conversa pelo WhatsApp. Quando chegar em casa, a gente conversa pelo Instagram. A gente prefere estar conversando lá do outro lado da telinha do que estar ali, conversando com o outro, face a face, fisicamente, e poder sentir dele, como é que está o meu amigo? Olhar a postura dele, a linguagem corporal, a expressão dele, isso é muito importante. Se nós continuarmos nessa comunicação só pela mídia social, daqui a pouco nós não vamos ter mais nem jeito para conversar com o outro pessoalmente. Muito cuidado. Vamos repensar essa questão aí. Você costuma ouvir com o coração? Cada pessoa quer ser respeitada e valorizada pelo que é. Uma pessoa única, singular e que não exponha os seus pontos frágeis. A menos que se sintam verdadeiramente compreendidas. Eu creio que você também deseja isso. Então, se você deseja isso para você, com certeza você vai fazer para o outro também. Ouvir com os ouvidos, os olhos e o coração não se trata de uma técnica, mas de agir com integridade. Seja íntegro. Olhe para a pessoa. Ouça ela no seu todo. Não vai escolher parte. Lembra que na lição anterior diz que a gente tem uma escuta seletiva, a gente só escuta palavras que interessam, só escuta o ponto que interessa e depois a gente vai lá e finge que ouviu tudo e ainda quer dar um conselho? Cuidado com isso. Não é todo tipo de conversa que deve ser ouvida com os ouvidos, com os olhos, com o coração, mas isso deve ocorrer, por exemplo, quando se trata de um assunto importante ou delicado. Ou quando a pessoa não pede um conselho, mas deseja apenas ser ouvida. Nós já falamos sobre isso também na sala. Às vezes a gente só quer conversar, só quer expor o nosso problema. Mas no meio da conversa, alguém nos interrompe. E diz, eu também já me senti assim. Mas eu... Não, peraí, para aí um pouquinho, que eu vou te dar um conselho. E a gente para. E nem segue, né, a conversa. Para por ali. Não, tá bom, amiga, então depois a gente conversa. Por quê? Porque nós não pedimos opinião. Nós queremos apenas ser ouvido. E como é que eu vou perceber isso? Quando eu ouço com os ouvidos, com os olhos
e com o coração, e eu tenho essa sensibilidade, aí eu consigo entender o outro. Se formos íntegros, identificaremos este momento, essa necessidade do outro. Para isso, é preciso mudarmos nosso paradigma e melhor acolher o outro. Lá vem aí o paradigma, que nós já discutimos sobre isso. Muito bem. Se eu não mudar esse meu jeito de ver o outro, de ver as coisas, de ver o mundo, queridos, não adianta não. Eu vou continuar ouvindo apenas com os ouvidos, fazendo de conta que estou entendendo. E depois vou dizer, entendi, eu sei, é assim mesmo. Pronto. Só vem essas palavras, monossílabas. No máximo de sílaba. E pronto. Será que o outro vai se sentir bem? E você, se estivesse no lugar do outro, se sentiria bem? Por isso, mais uma vez eu digo, cuidado. Cuidado ao dialogar, ao conversar com as pessoas que estão ao seu redor. A necessidade mais profunda do coração humano é de ser compreendida. Stephen Covey, o autor do Líder em Mim. Isso é verdade. Todos nós desejamos ser compreendidos. Você não deseja ser compreendida? Eu também desejo. Então, meus queridos, vamos ouvir com os ouvidos, com os olhos e com o coração. Por aqui eu encerro a nossa lição de hoje, a lição 11. E digo para você, seja mais sensível à necessidade das pessoas que estão ao seu redor. Da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos, dos seus amigos. Quando fizer aquele telefonema, não fique olhando outra coisa, não. Escute por inteiro a pessoa que está do outro lado. Beijo no coração de vocês, saudades, e espero que logo, logo nós possamos nos encontrar.